Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação, Livro do Céu, volume 2, capítulo 35, 14 de junho de 1899. Expectação. Jesus quer castigar. Esta manhã o amantíssimo Jesus não vinha e em meu íntimo ia pensando: como é que não vem? O que há de novo? Ontem veio frequentemente e hoje já é tarde e não se faz ver ainda. Que dor, quanta paciência se necessita com Jesus. Todo o meu interior me parecia que se levantasse em armas, porque queria a Jesus e me faziam uma guerra que me dava pena de morte. Penas de morte. A vontade, como superior a tudo, buscava por paz com persuadir a meus sentidos, inclinações, desejos, afetos, a todo o resto de aquietar-se, porque Jesus devia vir. Assim, depois de um longo penar, Jesus veio trazendo uma taça na mão, cheia de sangue coagulado, putrefato e pestilento, e me disse: olha, esta taça de sangue derramarei-a sobre o mundo. Enquanto assim dizia, veio a mãe, a Virgem Santíssima, e junto com ela meu confessor, e pediam a Jesus que não o derramasse sobre o mundo, senão que me fizesse beber a mim. O confessor lhe disse: Senhor, de que adianta tê-la como vítima se não quiser derramar sobre ela? Absolutamente quero que a faça sofrer e perdoe as pessoas. A mãe chorava e insistia diante de Jesus e do confessor para que não desistisse de rogar, até que Jesus não se contentasse em aceitar a mudança. Jesus insistia em que a queria derramar sobre todo o mundo e parecia que se zangava. Eu me via toda confusa, não sabia dizer nada, porque era tanto o horror que se sentia ao ver aquela taça cheia de sangue, tão espantosa que dava estremecimento em toda a natureza. Que seria bebê-la? Mas eu estava resignada, porque se o Senhor me tivesse dado, tê-la-ia aceitado. Quem pode dizer, além disso, os castigos que se continham naquele sangue, se o Senhor a derramasse no mundo? A partir deste dia, parecia que está a preparar uma tempestade de granizo que vai causar muitos danos e parece que deve continuar nos próximos dias. Depois, Jesus parecia um pouco mais calmo, tanto que parecia que abraçava o confessor, porque lhe tinha rogado naquele momento, daquele modo, mas sem chegar a nenhuma determinação, se a deve derramar sobre as pessoas ou não. Assim terminou, deixando-me uma pena indescritível pelo que poderá acontecer. Essa expectação que fala, né? O trecho tem dois títulos: expectação e Jesus quer castigar. Essa realidade da expectação, eu acredito que é esse final, né? Que ela relata que parecia que Jesus ficava um pouco mais calmo, porque ele inclusive abraçava o confessor, porque tinha rogado que em vez dele derramar aquela taça putrefata no mundo, fizesse isso na Luísa, e aparentemente parecia que ele estava um pouquinho mais calmo, só que não tinha chegado ali saber ao certo se realmente ia acontecer ou não os castigos que estava ali por vir mediante aquela taça que se apresentava. Então ela coloca no final, né? Assim terminou deixando-me
uma pena indescritível pelo que poderá acontecer. Então, ela percebeu, provavelmente pelo tempo e talvez pelas notícias, que se aproximava uma tempestade de granizo e que deveria persistir por alguns dias. Imagina, uma tempestade e granizadas por alguns minutos já faz estrago, imagina por mais tempo. O quanto a devastação não pode causar. Então, ali, ela, nesse trecho, ela não tem ali já uma definição do que realmente se sucederia, se realmente ele iria usar né, dessa realidade ali dos castigos de forma bastante severa sobre o mundo, ou não. Nesse trecho, no volume 2, ainda está um pouco distante a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, que vai começar lá em 1914. Eles ainda estão em 1899. Ainda tem praticamente 15 anos ainda dessa realidade lá, pelo menos do início real da Primeira Guerra Mundial. Então, só que esses castigos, geralmente, quando se apresenta, não quer dizer que vai ser imediato. Tem muitas realidades de profecias que às vezes levam-se anos, décadas, até centenas de anos para ocorrerem. Então, não que ali fosse uma profecia, mas era algo que estava para acontecer. É algo que aconteceria no futuro, sim, não se refere a algo do passado, é futuro, mas não dá para se determinar né, quando que ele iria fazer. Ele poderia utilizar, derramar, colocar a justiça em execução imediatamente, como poderia ser algo do futuro que ele estivesse ali revelando para ela, né? Pelo menos mostrando. Então, aqui não dá para se determinar. Até mesmo poderia ser essa realidade da guerra, que viria depois, alguns anos depois. Mas o quanto que quando ela, no início, ela falando, né, dessa realidade ali do desejo dela de querer ter essa presença sensível de Jesus e como que o interior dela estava em guerra. Olha só, ela fala da quanta paciência que era necessária ter com Jesus, porque hora ele vinha, hora não vinha. Então, eu vivia né, no dia anterior tinha vindo o dia inteiro e agora, né, naquele dia onde ela estava narrando ali, não tinha aparecido ainda. E ela falou aqui, né, que o interior dela, todo o interior dela, quer dizer, essa é a realidade íntima ali dos sentimentos, paixões, toda a realidade interior dela ali estava se armando por causa dessa, e estavam fazendo guerra entre si por causa que ele não vinha. Então é aquela luta, né? Essa guerra que ela fala, né? Essa luta interior, né? Ah, vem, não vem? Será que esse estado realmente a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus? Né? São, na verdade, são as dúvidas que vão suscitando. Essas dúvidas que elas não são nada benéficos. Uma dúvida, ela só é benéfica quando ela objetiva uma solução para algum determinado problema razoável, quando não, ela é só realmente para desestabilizar a criatura e entrar no processo de dúvida onde não existe ali uma possibilidade de resposta real e concreta. Então, sempre que é abstrato a dúvida, ela realmente se torna algo tenebroso, algo de trevas mesmo, porque desestabiliza, ela vai deixar ali a criatura sem um ponto de referência, porque a dúvida ela tira a referência e deixa a pessoa sem o contato realmente com a realidade, com o real, com o certo. E então, nessa luta que ela narra interior, provavelmente ela estava, né, nessas dúvidas, cheia de dúvidas, fazendo guerra interior entre si. Então, provavelmente ali algumas paixões lutando, né, guerreando. Então, ela coloca aqui, ó, inclinações, desejos, afetos e todo o resto estava ali fazendo essa luta e ela apresenta ali que a vontade que é superior
é uma potência superior, inclusive porque a vontade é uma potência divina, é uma potência, não é uma potência natural, é uma potência de Deus mesmo, é um dos atributos dele. Então, a inteligência, a memória e vontade, esses três principais atributos da alma, são atributos divinos colocados no homem e no homem apenas. E, né, claro que os demais seres criados têm certa inteligência, mas são naturais, e a memória também mais natural, mas a parte de realidade espiritual não existe neles. Então, a vontade é superior à memória e à inteligência no quesito ali que é o motor, é aquilo que dá movimento ao ato. E na representação de Deus, a vontade ela está associada ao Pai, assim como o poder está associado ao Pai. Então, assim, ela realmente é essa atividade superior que dá o movimento, que dá a direção dos atos do andar da carruagem. Então, quando ela narra ali essa luta, essa guerra interior, a vontade pode ela pode, né, colocar ali, vou parar com isso, ou vou deixar. Então, assim, é esse movimento da vontade que vai determinar a direção da coisa. Tanto é que quando nós vamos conhecendo as manifestações, as verdades do livro do céu, essas informações vão chegando até, nós vamos adentrando essas verdades, conhecendo pela inteligência, vamos retendo na memória, mas o que vai realmente determinar essa adesão ou não à vontade de Deus é a vontade do ser humano, é a vontade. Não é a inteligência que adere, a inteligência ela percebe, a inteligência enxerga, a inteligência vê, a inteligência aprende, ela compreende, mas quem dá adesão, quem faz esse movimento, quem movimenta, quem é ativo para a situação tornar-se real é a vontade, é ela que é essa. É que realmente, quando até o Senhor ainda fala em trechos, relaciona a vontade como um motor, aquele motor que realmente faz funcionar a coisa. Então, existe, né, por exemplo, existe um corpo ali que está inerte, precisa ali de um motor, ali, de algo que faça esse corpo se movimentar. A gente pode, né, simplificar vendo vários equipamentos. Existe ali um motorzinho que faz funcionar. Então, tem várias ligações ali, várias realidades associadas, mas o que realmente dá o movimento, o que faz funcionar é o motor. E esse motorzão, independe do tamanho, no caso, tem essa semelhança, né? A gente faz essa exemplificação, essa analogia com a vontade, que realmente faz funcionar. Então, é interessante a gente observar isso. Aqui, ela está se referindo, na verdade, à vontade humana dela mesma ali, que está ali querendo ordenar essa realidade interior dela, que está inquieta, que está ali totalmente inclinada, meio que se desordenando por causa dessa realidade do vir ou não vir de Jesus. E diante da apresentação dessa taça ali, que ele chega com essa taça de aspecto horrível, fétido, que ela vai narrando, e que ali é um símbolo de castigos, de realidades que ele iria colocar, né, ia colocar no mundo, ia derramar sobre o mundo. Então, essa realidade, derramar essa taça no mundo seria, né, liberar a justiça para agir à vontade, liberar os castigos e tudo mais, e colocar os seres humanos realmente ali para sofrer mesmo. Então,
e a possibilidade dela, como alma vítima, receber isso. Então, de repente, né, eu penso, às vezes pode ser que era tão feia a coisa, né, porque ela fala que ali a natureza estremecia diante, né, da possibilidade dela ter que beber aquilo ali. Imagina, isso aí, isso tudo numa ordem espiritual. Mas a natureza dela, a natureza sentia a repugnância da possibilidade de ter que beber aquilo. Mas, como alma vítima, ela fala, né, que ela se conformaria, ela se resignaria a aceitar se realmente aquilo retirasse da terra, retirasse esses castigos que estariam por acontecer. Aí eu lembrei daquela passagem que quando Jesus se entrega ali, né, que Jesus é a vítima das vítimas, acho que foi Caifás que falou, né, que convém que um morra para que para que um morra em nome dos outros, né, para que outros se salvem. Então ali ele foi profético nessa palavra dele e realmente foi isso que aconteceu. Um morreu para que os demais fossem salvos. E no caso ali da alma vítima, se ela está ali resignada, aceita, e ele faz como várias vezes ele derramava sobre ela as amarguras, então retirava de certa forma, né, quando ele fazia isso, ele diminuía os castigos. Então era ali uma alma sofrendo para que outras pudessem se beneficiar, não recebendo os castigos ou esses castigos sendo amenizados. Então, a gente também vê a importância dos filhos da divina vontade, conforme a gente vai conhecendo, vai compreendendo que o quanto que é importante nós darmos a entendermos, ao conhecermos, entendermos o que significa dar vontade para Deus, dar a nossa vontade para Deus e deixar com que Ele reine na nossa vida e com que Ele viva em nós e através de nós, o quanto que isso ameniza, o quanto que isso aplaca a justiça de Deus na terra, porque é onde Deus encontra semelhantes, onde ele se encontra. Então, onde ele se encontra, onde ele tem lá os seus semelhantes, ele não derrama os castigos na proporção que derramaria se ele não encontrasse, se ele não tivesse nada na terra que pudesse agradá-lo, que pudesse atraí-lo. Então, a importância né, nesses tempos de tanta perversidade, de tanta maldade no mundo, tanta trevas sendo reveladas, tanta podridão, que se não houvessem os filhos da divina vontade, o Senhor já teria destruído o mundo. Ele fala disso no livro do céu, que é por causa de ter essas almas, que é onde ele dá continuidade na sua vida, na sua humanidade, né, nas almas que estão entregues, que se dão para a divina vontade, que se deixam governar, se deixam reinar pela divina vontade, que são esses reinos de Deus, onde ele vive, habita e reina, opera, governa. Por causa dessas almas, e nós, sabendo disso, nós queremos ser essas almas, queremos fazer parte do número dessas almas, para que em nós, na nossa vida, na nossa realidade, o Senhor possa derramar em nós aquilo que Ele quiser, para que outras pessoas recebam benefício dos sofrimentos ou né, das privações, das realidades que nós estaremos vivendo, porque não é a nossa vida. Então, quando a gente compreende assim que não se trata da minha vida, não é sobre a minha vida que eu estou falando, que eu estou me referindo, é sobre a vida de Deus, é sobre a vida de Jesus na minha vida, na minha humanidade, é a vida dele na minha. Então, quando eu compreendo que não é sobre mim, mas é sobre ele, então por que eu vou dizer não? Por que eu não vou, assim, se eu estou entendendo, por que eu não vou deixar que ele realize em mim até mesmo essa realidade de receber na minha humanidade
realidades adversas para que outras pessoas se beneficiem, porque os atos, a gente vai compreendendo que os atos na divina vontade são atos eternos, são atos universais, porque não são atos humanos, são atos divinos. Então, se eu entendo que eu posso ser esse canal, que eu posso ser esse espaço onde Deus pode fazer, onde Ele pode reinar, onde Ele pode viver, onde Ele pode continuar a sua vida em benefício de outras, porque eu vou falar que não, só porque eu não quero sofrer, só porque eu penso que, eu acredito que eu não mereço. Não, eu mereço assim como todos os demais homens e mulheres hoje na face da terra, que estão vivendo desordenadamente, e a maioria esmagadora está vivendo num estado de inconsciência da própria realidade, dos próprios atos, está vivendo realmente num estado de inconsciência, como se nós estivéssemos numa época de sonambulismo geral. Claro que tem pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo, não é generalizando, tem muitas pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo, sabem exatamente as escolhas que fazem, têm plena consciência do mal que estão executando, mas a maioria mesmo não tem consciência, estão vivendo como se fosse assim, envoltos num engano geral, numa enganação, numa realidade, não sei, não tem assim uma palavra exata agora para exemplificar, mas é como se fosse assim esse estado realmente de inconsciência. Então está vivendo, mas não tem ali, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu sei exatamente as escolhas. Então são algumas pessoas sim que sabem, assim como também são algumas pessoas também que têm a consciência de saber que está escolhendo Deus, que sabe por que escolhe Deus, que entende por que escolhe Deus. Então, nós não podemos dizer que esse entendimento que nós estamos recebendo não é uma graça, é uma graça das graças que nós recebemos. Quando o Senhor apresenta para nós a sua proposta, traz para nós essas manifestações, essas revelações através de um livro e vai se comunicando conosco à medida que nós vamos se disponibilizando, que a gente vai se deixando ser modelados por ele, ser trabalhado por ele, ser purificado. E à medida que quanto mais a nossa vontade vai se dando, mais ele vai podendo, mais ele vai tendo espaço na nossa vida. E como até falava no trecho antes da live, quanto mais nós vamos conhecendo, mais a nossa alma vai se alargando, vai se expandindo, a nossa inteligência, a nossa memória, e essa nossa vontade mais vai se aderindo à vontade de Deus, ao projeto dele, a tudo aquilo que ele quer realizar. Então, então assim, e isso custa dar a vontade para Deus, sabendo que dar não poder mais escolher, assim, nós vamos continuar vivendo, mas nós não vamos ter mais o princípio da livre escolha do que eu quero e do que eu não quero, do que eu posso, do que eu não posso, já não pertence mais a mim. E saber disso é uma forma assim, de beber um cálice muito amargo. Não vou até dizer um cálice putrefato, mas que é um cálice amargo, é um cálice amargo. Você assim deixar, mas claro que também tem toda a realidade do conhecimento, a realidade da verdade, ela traz para nós uma paz de saber, nossa Senhor, que maravilha, que glória que é saber que eu estou, mesmo que na minha pequenez, mesmo que nas minhas misérias, eu estou dando oportunidade, eu estou colaborando, dando a minha vontade, eu estou colaborando pelo menos um pouco com o Senhor, com o meu Senhor, com o meu Criador, com o meu Rei. Eu posso ser útil para o Senhor. Então, assim, eu ser útil para Deus
isso traz felicidade para o nosso coração, mesmo que a gente esteja bebendo cálice amargo. Isso traz paz, isso aquieta dentro de nós essas paixões. Então, é a vontade humana nossa que faz esse movimento em direção à vontade de Deus, que se dá, que se move para se doar para Deus. Então, é importante a gente compreender isso. Então, eu penso que nesse processo que a Luísa estava ali, dessa compreensão ainda, porque realmente ela está ali nos inícios, né, tá na purificação, tá ali buscando entender realmente também o que está acontecendo. Então, essas privações também ainda trazia muita instabilidade para ela. Aí, o Senhor ainda vai ensinar muito a respeito disso para ela. Depois a gente vai ver, porque assim tem muito trecho pela frente, tem muito caminho ainda pela frente, mas nós assim temos um privilégio muito grande no nosso grupo de estudos, que a gente nós pegamos textos não só na sequência e tem que esperar lá, vamos esperar daqui a algum tempo que nós vamos ver lá na frente o que o Senhor vai falar para ela, que Ele vai comunicar, que Ele vai trazer de informação, de conhecimento. Nós já fazemos isso de forma escalonada em vários trechos, uma sequência de vários trechos, no começo, no meio, no fim, e vamos seguindo uma sequência que vai trazendo para a gente já, desde agora, já informações preciosas lá da frente. E então, assim, nós estamos vivendo realmente num tempo muito privilegiado. Então, assim, eu glorifico muito a Deus por Ele ter me dado a vida nesse tempo, por me ter atraído para a Divina Vontade, né, me ter atraído a minha vida para a Divina Vontade. E mesmo com todas as privações, mesmo com todas aquelas realidades que a vontade humana realmente queria escolher diferente, mas sabe que escolher diferente é trevas, já sabe disso, já viu isso, já conhece essa informação. Então, mesmo que eu tenha que beber cálices amargos, cálices que não é nada agradável, que não desce nada assim saboroso, mas sabe o valor de tudo isso. É o valor. É quando a gente conhece o valor, é isso a importância de conhecer o valor. E o valor da divina vontade é inestimável, é incalculável, é um valor infinito. E quando a gente acessa pelo menos um pouquinho dessa realidade, dessa verdade manifestada no livro do céu, a gente aceita, Senhor, o que o Senhor quiser trazer para nós, eu aceito, né? Porque não existe nada nesse mundo melhor do que viver o que o Senhor quer para mim, viver a sua vida. Não existe, nossa, viver a vida de Deus, né? Deus viver a vida dele na minha vida, não existe nada melhor do que isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 28, está no capítulo 2-35. Junho 14 de 1899. Expectação. Jesus quer castigar. Esta manhã, o amadíssimo Jesus não vinha, e em seu interior ia pensando, em meu interior ia pensando, como é que não vem? Né? O que há de novo? Ontem veio,
frequentemente, e hoje já é tarde, e não se faz ver ainda. Que dor, quanta paciência se necessita com Jesus. Então, a Luísa está aguardando Jesus e ele não está vindo como vem frequentemente, né? E já tarde ele ainda não apareceu. Então, ela pergunta, o que há de novo? Quer dizer, o que está acontecendo, né? De novo aí que ele não está vindo, né? Todo o seu ser, todo o meu interior, me parecia que se levantava em armas, porque queriam a Jesus e me fazia uma guerra que me dava penas de morte. Então, o interior dela estava bravo, se levantava em armas, estava bravo, porque queriam a Jesus e me faziam uma guerra que me dava penas de morte. Nossa Senhora. Porque queriam a Jesus. Interessante isso, né? Queriam a Jesus, todo o interior dela. Ela continha, então, outras pessoas, né, no seu interior, e faziam uma guerra que me dava penas de morte. Então, no interior dela estava concentrado outras pessoas, parece, né? E que davam penas de morte a ela. Talvez para ela ser vítima, né? Para a salvação das almas. A vontade, como superior a tudo, buscava por paz, com persuadir a meus sentidos. Então, essa vontade eu percebi que é, como ela diz, como superior a tudo, é a vontade divina, né? Se é superior a tudo, é superior até à vontade dela, né? E ela sempre põe paz, né? Com persuadir a meus sentidos. Está pondo paz para acalmar os sentidos dela, né? As suas inclinações, desejos, afetos e a todo o resto de aquietar-se, porque Jesus devia vir. Então, é para ela se aquietar-se, né? Porque ele vem, né? Ele ainda não veio, mas ele vem. Porque ele sempre veio, porque ele tem o objetivo de, com a Luísa, né? Ele não vai deixar de vir, jamais, enquanto ela viver. Foi isso que era o projeto de vida da Luísa na Divina Vontade. Assim, depois de um longo penar, Jesus veio, trazendo uma taça na mão, cheia de sangue coagulado, petrufeto e pestilento, e me diz, quer dizer, uma taça de sangue horrorosa. Olha essa taça de sangue, derramarei sobre o mundo. Luísa deve ter levado um choque. Enquanto assim dizia, veio a mãe, a Virgem Santíssima, e junto com ela, meu confessor, e pediu a Jesus que não derramasse sobre o mundo, senão que me fizesse beber a mim. O confessor lhe disse: Senhor, de que adianta tê-la como vítima se não quiser
derramar sobre ela? Senhor, de que adianta tê-la como vítima se não quiser derramá-la sobre ela? Então, aqui Jesus com a taça, né, cheia de sangue, que era para ser derramada sobre o mundo. Justiça, castigo, né? E aí veio até a mãe interceder aqui, Nossa Senhora, né? E o confessor, ainda pedindo para que não derramasse no mundo, né? E a Luísa é vítima, então vamos derramar sobre a Luísa para poupar as pessoas, né? A mãe chorava, insistia diante de Jesus e do confessor para que não desistisse, para não desistisse de rogar até que Jesus não se contentasse em aceitar a mudança. Olha aqui a mãe. Veja a mãe. Qual é o procedimento que ela tem conosco, seus filhos, né? Então, ela estava junto com o confessor, chorando e insistindo, né? Para que não desistisse de rogar até que Jesus não se contentasse em aceitar a mudança. Então, olha a mãe. A mãe estava insistindo, estava chorando e insistindo diante de Jesus e do confessor. Então, ela estava pedindo também para o confessor não desistir de rogar a Jesus, não, até que Jesus não se contentasse em aceitar a mudança. Então, olha quantas vezes a humanidade chora junto com Nossa Senhora, né? E talvez até com os confessores, né? Com os padres, né? Pedindo pelo mundo, né? Pela salvação das almas, para que todos possam se converter, salvar as almas, né? Isso pedindo para Jesus, insistindo com Jesus, até que ele aceitasse essa mudança. Isso é alguma coisa assim, né? Que a gente pode estar vendo sobre a situação do mundo de hoje, né? O mundo de hoje é pior do que o mundo da Luísa. É que houve até esse desenvolvimento do mal. Desenvolveu muito mal, houve esse crescimento de, do homem ter crescido no conhecimento das coisas, né, humanas, e ele se acha, né? Ele acha dono de tudo e ele acha que pode desafiar até Deus, né? Tudo isso a gente está vendo, né? Mas aí nós temos a Nossa Senhora. Ela chora e intercede por nós, junto a Jesus. E com os bons padres da igreja, né? Também estão vivendo isso hoje também. E a Nossa Senhora também, junto com essa situação do mundo perdido, né? Em si próprio, na sua própria vontade, esquecendo-se de Deus. Jesus insistia em que a queria derramar sobre todo mundo e parecia que se zangava. Então, ele não estava ouvindo, né? Não estava ouvindo esse povo. Esse povo não, a Nossa Senhora e o confessor, porque ele estava
zangado, né? Bravo, porque ele insistia que tinha que derramar sobre o mundo, né? O mundo estava pecaminoso demais. O mundo estava muito longe de Deus, como hoje, né? Eu me via toda confusa, não sabia dizer nada, porque era tanto horror que se sentia ao ver aquela taça cheia de sangue, tão espantosa que dava estremecimento em toda a natureza, que seria o bebê-la, coitado. Também isso, né? Ela com certeza não queria que derramasse também no mundo, mas para bebê-la também seria muito difícil, né? Pobre Luísa, não seria fácil. Mas eu estava resignada, porque se o Senhor me tivesse dado, tê-la-ia aceitado. Olha, mas ela estava resignada. Olha a beleza disso, da Luísa, né? De tanto que ela quer salvar o mundo. A Luísa quer salvar o mundo. Ela está unida à vontade divina. E a vontade divina é salvar o mundo, né? E ela está unida com ele. Porque se o Senhor me tivesse dado, tê-la-ia aceitado. Olha que linda, que linda. Ela estava ali pronta para viver plenamente a divina vontade. Quem pode dizer, além disso, os castigos que se continham naquele sangue, se o Senhor derramasse no mundo? Então ela estava preocupada, né? O que será que ia acontecer com o mundo? Com esses castigos que ele tinha ali para derramar no mundo? Então ela se resignou. Ela disse que aceitaria, né? Se ele a tivesse dado, né? Ela aceitaria, preocupada com os castigos que poderiam vir ao mundo. A partir desse dia, parece que esta está a preparar uma tempestade de granizo que vai causar muitos danos e parecia que deve continuar nos próximos dias. Então Jesus deu um conhecimento a ela que quais castigos seriam, né? É porque ela estava perguntando, né? Os castigos que se continham naquele sangue, se o Senhor quais seriam esse castigo, né? E ele deixou ela ter essa consciência, né? Quais são esses castigos? São muitos grandizos, tempestades, né? Que viriam e iriam destruir muitas coisas, iam atrapalhar muito a vida das pessoas, né? Porque granizo, ela destrói as colheitas, né? Quebra, quebra tudo que está embaixo, né? Telhado e uma porção de coisa. Ela destrói muito, né? Então Jesus aqui mostrou o que seria, né, para ela. Depois Jesus parecia um pouco mais calmo, tanto que parecia que abraçava o confessor, porque ele tinha rogado naquele modo, mas sem chegar a nenhuma determinação se a deve derramar sobre as pessoas ou não. Então Jesus se agradou com o confessor que pediu, né? Que pediu, rogou, né? Em intenção às pessoas, né?
E ele se agradou, e também de Luísa, né? A Luísa aqui foi muito, muito linda, né? Foi muito perfeita na divina vontade, junto com Jesus, e junto com Nossa Senhora, e junto com o confessor, né? Ela aceitou, se resignou a sofrer em prol dos outros, né? Em prol de toda uma humanidade, em prol de algumas pessoas que iriam sofrer muito com esses granizos. Então aí Jesus, ele parecia um pouco mais calmo, tanto que parecia que abraçava o confessor, porque tinha rogado naquele modo, mas sem chegar a nenhuma determinação se a deve derramar sobre as pessoas ou não. Assim terminou, deixando-me uma pena indescritível pelo que poderá acontecer. Porque Jesus acalmou, mas ele não deixou claro para Luísa, né? O que ele tinha resolvido, queria fazer. Mas parece que ele não fez, né? Não derramou a taça de sangue coagulado sobre o mundo, sobre parte do mundo, né? Amém, Fiat. Agora perguntas para responder sobre este capítulo. Quando é que Jesus deixa Luísa privada dele? Quando é que Jesus deixa Luísa privada dele? É quando ele precisa castigar o mundo, né? E a Luísa não deixa, né? Não quer, né? Não que não deixe. Ela não quer, ela interfere para que isso não aconteça, né? A vontade superior a tudo queria por paz com persuadir aos seus sentidos. Que vontade é esta? A vontade divina ou a humana? Então, como ela diz que é a vontade superior a tudo, eu penso que é a vontade divina, que só a vontade divina é superior a tudo. Não é, a vontade da Luísa não é superior a tudo. A vontade da Luísa não pode ser superior à vontade divina, né? É o que eu imagino, né? Por que Luísa devia beber o sangue coagulado da taça da justiça para ela deter os castigos que poderiam cair sobre as pessoas, né? Ela seria a vítima, né? Como diz o confessor, de que adianta ter vítima se ela não faz a sua parte, né, de vítima e deixa cair os castigos sobre as pessoas, né? Então, por isso ela deveria beber. E ela aceitou a beber. Se resignou, né? A beber para que não acontecesse o pior para as pessoas. Então, a Luísa, o que a gente diz? A Luísa quer ser uma intercessora, né? Intercessora, ela quer a salvação de todos. A Luísa não quer que as pessoas se percam, né? Ela está plena na sua missão de ser intercessora, de reparar pelos outros, né? Ontem, né, no final da live, eu fiz uma colocação
sobre atos bios-humanos, né? Mas os atos que Jesus quer são os divinos, a Luísa, a Aline explicou, são atos divinos, né? Tudo que nos aparece sobre coisas pecaminosas, muito feias, né? Ele quer que nós reparemos na divina vontade para entregá-la a Deus, como que reparados, né? Reparados, para aplacar a justiça dele, né? Sobre a terra, ou para salvar essas pessoas, como a Luísa aqui, né? Está fazendo, né? Para salvar as pessoas. Nós sermos participantes desta salvação do mundo, né? Através dos nossos atos na divina vontade, para a salvação do mundo, né? A nossos atos devem estar sempre em reparação. Foi o que eu aprendi ontem, foi muito claro o que a Aline falou. Foi muito bom para mim, mudou a minha cabeça. Os meus atos são na divina vontade, para reparar, né? Por tudo o mal que está tendo no mundo. Que Deus nos ajude a entender essa missão muito grande, porque ela é grande demais, e possamos vivê-la intensamente enquanto Ele nos der esta chance. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 36, de 16 de junho de 1899. Obtém que Jesus perdoe em parte a sua cidade. Jesus continua fazendo-se ver que quer castigar. Eu lhe roguei que derramasse em mim suas amarguras para livrar a todos. E, se isto não fosse possível, ao menos aqueles que me pertencem e à minha cidade. A esta intenção parecia que se unia também a intenção do confessor. Assim parecia que Jesus, vencido pelas orações, derramou um pouco de sua boca, mas não aquela taça descrita antes. Este pouco que derramou parecia que o fazia para livrar em algum modo a minha cidade, mas não de todo, e aqueles que me pertencem. Todavia, esta manhã eu fui causa de fazer afligir a Jesus, pois como depois de haver derramado, o tenho visto mais tranquilo, sem pensar, lhe disse: Meu bom Jesus, peço-te que me libertes do incômodo que dou ao confessor de o fazer vir todos os dias, que te custa a ti libertar-me, que tu mesmo me ponhas nos sofrimentos e tu mesmo me libertes mesmo. Certamente que não te custa nada, e se queres, tudo podes. Enquanto dizia isto, Jesus punha um rosto tão aflito que essa aflição me sentia penetrar até o íntimo de meu coração, e sem me dizer palavra, desapareceu. Como fiquei mortificado a pensar especialmente que não viria mais. Sabe-o, só o Senhor, mas pouco depois voltou, mas com maior aflição, trazendo um rosto todo inchado e cheio de sangue, porque naquele momento lhe tinha feito aquelas ofensas. Jesus, todo triste, disse: Vês o que me fizeram?
Como dizes que não queres que castigue as criaturas? Os castigos são necessários para humilhá-las e não deixá-las orgulhar-se mais. Então, aqui, esse trecho também vem meio que continuando do anterior, que é onde ela narra a respeito daquela taça, e Jesus aparece para ela aqui afligido, e de ela rogar, e o confessor também rogar, para que ele não castigasse as outras pessoas, que ao menos em parte ele poupasse, né, aquelas pessoas mais próximas da Luísa, que são ali a família, né, as pessoas próximas dela e as pessoas da cidade, né, de que ela morava, que é Corato, era Corato. E ela compreende ali que era a mesma intenção do confessor também. Então, os dois rogavam para que Jesus usasse, derramasse nela amarguras para poder poupar um pouco. Se não de todo, né, se não todas as pessoas, mas pelo menos uma boa parte dela. E aí ela percebe que ele se deixa vencer pelas orações e derrama um pouco. Mas ali, ela, né, como ela fala, um pouco apenas, que não era o suficiente. E aí aquilo torna ele um pouquinho mais ameno, mais tranquilo. Então, assim, eu fiquei pensando, imagina, Jesus estava ali afligido, porque o que aflige o coração de Jesus é ter que castigar. Porque originalmente não era para ser dessa forma. O homem era para ser ordenado, viver em amizade, em harmonia com Deus, em concordância em tudo com Deus. Se fosse submetido à sua vontade, em tudo, né? Vivesse na vontade divina, não haveria necessidade. Então, não haveria, se não houvesse a necessidade dos castigos, não haveria também esse sofrimento, essa aflição dele. Porque o que causa a aflição dele é ter que castigar, é ter que ver nos seus membros a dor, o sofrimento, ali os flagelos na carne e na alma também, daqueles que são tão queridos para ele. Então, o ser humano é querido de Deus, o ser humano é amado por Deus. Então, assim como um pai, quando precisa fazer a correção de um filho, e que muitas vezes a correção precisa ser severa, aquela correção ela dói muito mais no pai que está fazendo, né, o pai e a mãe, ali naquela pessoa que está fazendo a correção, porque ela sabe que é necessária, aquela criatura ali, aquele filho precisa daquela correção, ou seja, numa outra circunstância, mas vamos fazer essa comparação, né, da paternidade, da maternidade, da filiação. Sabe que é necessário, sabe, porque compreende, vê muito mais, vê além do que, no caso ali, a criança, que entende muito pouco das coisas e está ali precisando receber aquela correção. Então, essa correção sempre para os pais que amam e querem o bem e querem o melhor para aquele filho, aquela correção é sempre muito mais dolorida em quem está fazendo, em quem está executando, do que naquele que está recebendo. Porque naquele que está recebendo, essa marca, essa correção, se é uma criatura ali que recebe essa correção e depois compreende o paraquê da correção e se emenda a partir da correção, vai ser só benefício, vai ser dolorido no momento, vai ser dolorido, vai ser vai causar a dor naquele momento, mas depois vai vir o fruto daquela dor. Vai crescer, vai se desenvolver a partir daquela dor. Se não compreende, realmente vai ter outros episódios e mais episódios de dor depois, porque não aprende. E então imagina, mas só que aquele, né, o pai que está corrigindo, ele sabe que é para o bem, ele vê o bem que aquilo ali pode, né, que é potencial, porque vai depender muito também da escolha daquele que recebe a correção. Mas ele faz sempre, a intenção é de fazer a correção para o bem, para corrigir aquilo que está errado, para colocar as coisas no lugar correto, no lugar devido. Mas aquilo ali causa muita dor, muito sofrimento naquele que precisa corrigir.
E aquela dor, ela não é uma dor só do momento, é uma dor que permanece, porque é como se fosse um corte que, quando corrige o filho, o pai sente aquele corte na sua alma, não é no... Porque às vezes o pai faz uma correção física, às vezes é necessário uma correção física, para que essa correção física também ela haja, claro que sempre uma correção física ela também precisa vir com a informação do para quê e para poder fazer esse trabalho no intelectual e na alma da criança que está recebendo a correção. Precisa vir com a informação, não é simplesmente uma correção pela correção, porque então realmente uma correção pela correção ela não dá resultados, ou os resultados sempre vão ser negativos. Então Deus não corrige quando ele precisa corrigir, quando ele faz, ele não faz pela correção, ele não faz porque ele tem prazer de corrigir, ele tem prazer de enviar de sofrimento, os flagelos para o ser humano, não. Ele quer o bem do ser humano. E ele, quem é o bem, o sumo bem, ele quer que a criatura compreenda que o que ele está fazendo é para o melhor da criatura, é para o bem da criatura mesmo, porque ele é quem sabe o que é melhor. Ele já viu tudo, vê tudo e sabe de tudo. E a criatura não. Então, só que isso causa dor, porque tá causando dor no outro, causa dor em quem está ali, sendo esse princípio o causador dessa dor. Não que ele seja a causa, mas ele faz uso do instrumento flagelo, ele faz uso do instrumento correção, ele faz uso do instrumento de justiça, desse atributo para poder fazer essa ordenação. Então, por isso que Jesus, tantas e tantas vezes, aparece para Luísa sofrido, dolorido, ensanguentado, por causa das ofensas, por causa da rebeldia do ser humano. Isso causa em Jesus esse sofrimento, causa essas aflições nele, mas também por ele ter que corrigir. Então, a correção também causa essa dor, porque está corrigindo aquele que lhe é muito querido. E assim também como um pai, quando o filho ofende, faz um ato de ofensa para o pai, aquilo corta o coração do pai. Porque o pai entende que o filho, às vezes até nem sabe o que está fazendo, mas ao estar fazendo aquele ato de rebeldia, aquele ato de ofensa para o pai, aquilo ali para o pai é ofensivo, porque o pai sabe que aquilo ali não é nada bom, aquilo ali é só mal para o filho, e é mal para o próprio filho, e tem consequências, todo o mal que se é feito tem consequências, assim como o bem tem também ali a consequência do bem, ele traz os efeitos, né? O bem traz efeitos benéficos, o mal também ele traz os efeitos maléficos, traz as consequências dos atos feitos. Então, o Pai também compreende isso. E Jesus, né, Deus não é diferente, é muito mais, porque Ele é aquele que entende tudo, aquele que sabe de tudo. Então, tanto essas aflições, elas estão associadas a essas ofensas, essas rebeldias, toda essa contrariedade do ser humano de não querer saber de Deus e fazer tudo por conta própria e querer e acha que pode inclusive ser Deus de si mesmo, como também pelas correções que ele precisa fazer. Então, percebendo isso, a Luísa, ao receber um pouco, em parte, essas amarguras, ela ameniza, né, isso em Jesus, porque ele compartilhou. Então, por isso que ele precisa também de muitas outras almas para compartilhar. Imagina se ali numa alma, ele tem ali uma alma que recebe um pouco dessas amarguras, né, descarrega ali, despeja um pouco dessas amarguras para poder aliviar os castigos, as correções que precisam, porque essas criaturas, né, que ele vai usar para descarregar essas amarguras, os efeitos dessa criatura está recebendo, por ser na divina vontade, os efeitos são universais. Então, chega para as outras criaturas de forma acidental e em forma de orvalho benéfico para que elas
tenham ali amenizados os sofrimentos, os castigos, os flagelos, mas que elas recebam ali luzes também, para que elas recebam ali informações na sua alma de que não é porque ela merece, é porque Deus é bom. E porque depois ela vai saber que outras pessoas sofreram o que era para ela sofrer. Então, se o sofrimento dela foi amenizado, é porque não porque ela mereceu que fosse amenizado, mas porque outra pessoa sofreu no lugar dela. Então, ela está recebendo um benefício porque outra recebeu um malefício que era para ela. Então, isso vai vir depois em forma de uma compreensão, nem que seja somente na hora da verdade, mas que vai chegar essa informação para a pessoa. Então, de qualquer forma, é bem, mesmo que ela não perceba, mesmo que ela viva o resto da vida sem perceber o bem que ela recebeu, mas ela vai saber, uma hora ela vai saber. E então nós, quando nós estamos disponíveis para Deus, para que Ele use da nossa humanidade para poder favorecer outras almas, nós somos as almas mais favorecidas, porque nenhum sofrimento que nós possamos passar nessa vida vai ser, não tem proporção, como São Paulo dizia, né? Nada que nós passamos aqui nessa vida tem proporção com o que vai ser depois. Então, mesmo que a gente não tenha em mente o depois como benefício, que a gente, mas a gente sabe que existe. Então, mesmo que a gente não viva com a intenção, eu vou deixar que Deus faça em mim, que Deus descarregue em mim, que Ele aplaque em mim o que poderia ser outras pessoas receberem, eu quero receber em mim porque eu quero ter glória, eu quero ser gloriosa no céu, eu quero ter um posto alto no céu. Não é essa a nossa intenção. Se Deus nos conceder isso, amém. Se Ele também não nos conceder, amém também. Mas qual que é a nossa intenção? É que nós sejamos esses cooperadores de Deus, esses colaboradores de Deus, essas pessoas que estão disponíveis para que Ele faça o que Ele quiser. Somos para Ele. A intenção é de ser para Deus o que Ele quiser. Então, Ele é que vai querer em nós, não é nós que queremos algo. Então, a nossa intenção é que nós sejamos para Ele. Então, nesse trecho também a gente pode entender isso, que quando Ele usa da nossa humanidade em favor de outros, Ele ameniza porque Ele está compartilhando daquilo que, se não houvessem outras almas que recebessem, para Ele compartilhar dessas aflições, dessas penas todas, Ele receberia sobre Ele tudo. E imagina, nós podendo, se nós sabemos, até que a gente não saiba é uma coisa, a partir do momento que a gente sabe, é outra coisa. Então, se eu sei, se eu entendo, se eu compreendo que eu posso receber um pouco daquilo, né, que o Senhor recebe nas costas dele, tudo, se eu posso, dando a minha vontade, eu posso cooperar com Deus, eu posso colaborar com Deus, imagina que eu não vou fazer porque eu não quero sofrer. É de um egoísmo e de uma perfídia. Porque eu sei né? Claro que a gente não sabe, não alcança tudo, mas assim, já tem uma compreensão necessária, pelo menos aquela que é necessária, eu já sei. Então, o que é necessário, eu já sei. Claro que ele vai dar muito mais do que o necessário, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Então, muito mais além do que é necessário eu conhecer e eu saber, ele vai trazer à medida da minha disposição. Mas se eu já tenho o necessário para compreender que eu posso ser esse instrumento nas mãos dele, eu dizendo não, eu rejeitando porque eu não quero sofrer, porque eu quero que cada um pague por si próprio, cara, todos nós merecíamos estar na cruz, todos nós merecíamos ser pregados na cruz, mas um só fez isso por todos nós, por cada um de nós, não ficou ninguém de fora.
Então, se eu não fiquei de fora dessa realidade da cruz que Jesus passou no meu lugar, por que que eu não posso dar o que eu conseguir, né? Aquilo que está dentro das minhas possibilidades que eu conseguir dar para ele, para que outra, tipo, nem que seja uma pessoa seja beneficiada, duas, três, não sei quantas podem ser beneficiadas com o ato de eu deixar esse espaço para Deus agir. Então, imagino que eu não vou fazer isso se ele sozinho fez por todos, por cada um, e por que que eu não posso cooperar para que alguns, ou um ou alguns, possam se beneficiar com a minha doação, e não é por causa delas, e não é por causa de mim, mas é por causa dele, porque ele não merecia e ele passou, e ele viveu e ele vive ainda as penas por causa da nossa continuação no pecado, né? Das pessoas continuarem no pecado, continuarem na obstinação, continuarem na rebeldia, continuarem na desordem. Então, como ele é essa cabeça do corpo místico que está vivo, o corpo místico de Cristo está vivo na Terra, porque a igreja é esse corpo místico, as pessoas, o ser humano, a família humana é esse corpo místico de Jesus e está vivo, e está aqui, está em plena atividade. Então, como que a cabeça não vai sofrer se é ela que recebe todos os efeitos, é na cabeça que recebe todos os efeitos, ou melhor, que condensa todos os efeitos de tudo que acontece no corpo? Então, se existe lá um corte no dedinho, mindinho do pé, a cabeça vai, porque o nosso corpo é todo ligado por terminações nervosas. E então a cabeça, já a dor não é lá no pé, a dor é lá na cabeça, porque a cabeça recebeu o sinal. Então, assim no corpo místico. Então, qualquer um dos membros que está ferido, que está doente, que está em desordem, que está podre, que está necrosando, necrosado, o corpo, a cabeça sabe de tudo, a cabeça recebe tudo, ela recebe tudo isso. Então, é muito interessante a gente ir entendendo essa realidade. E essa é uma coisa que a Luísa vai, depois ela fala, né? Depois, mesmo ela percebendo ali que ela ter recebido um pouco dessa amargura, ele amenizou o estado de Jesus, aí ela vem com outra conversa de pedir para poder, ela não estar submetida ao confessor. Ela ainda não tinha compreendido ainda que era necessário, que precisava, que fazia parte do projeto, que fazia parte do processo, ela estar submetida ao confessor, ela estar submetida à igreja. Era parte do plano de Deus. E ela não tinha ainda essa compreensão, eu acredito que ela não tinha ainda essa compreensão, porque volta e meia ela ainda estava, pelo menos nesses primeiros volumes, ela ainda vai estar pedindo, volta e meia, pedindo para que não ficasse sob ali o confessor. Porque era também um sofrimento. Imagina você ficar submetida a uma criatura, ter que responder a essa criatura, sabendo que essa criatura ali, ela representa Jesus também, mas ter que se reportar a essa criatura, limitada também, como ela falou no trecho agora esses dias, né, ali com debilidades. Não foi essa palavra que ela falou, não lembro exatamente aqui a palavra que ela falou, mas ela falou também como que, né, se reportar para essa, e Jesus fala, você tem que, o relacionamento seu com o confessor precisa ser como se fosse comigo, não pode ser diferente do relacionamento que você tem comigo. Então, aqui, ela querer sair sair debaixo dessa ordem, sair debaixo dessa obediência, sair debaixo dessa vontade, porque essa era a vontade de Deus para ela, era o plano de Deus para ela, então aquilo ali causava sofrimento em Jesus, porque era uma forma de não estar 100% cooperando, de não estar com a vontade 100% rendida ao plano, à vontade rendida 100% à vontade de Deus, ao agir de Deus, ao fazer de Deus, ao reino de Deus, ao governo de Deus na alma dela. Então, nós também, quando
em algum momento que a gente contestar, que a gente questionar alguma circunstância na nossa vida, de certa forma é como se nós estivéssemos falando: ah, Senhor, será que não podia ser diferente? Será que não dá para dar um jeito nisso aqui, naquilo? É uma forma também ofensiva para Deus, porque é uma forma da gente não estar confiando 100% no plano dele, no projeto e na vontade dele. Então, nossa, a gente precisa ter muita comunhão com Deus, a gente precisa ter muita fusão com Ele, para poder a gente não chegar a fazer essa ofensa para Deus, de questionar o jeito com que Ele faz, a forma como Ele faz na nossa vida, mas deixar realmente Ele fazer, deixar Ele agir. Dar a nossa liberdade para ele agir, né? Dar essa disposição, essa disponibilidade, ser disponível realmente, sem nenhuma obstrução, sem nenhum obstáculo ali no caminho. Então, é aquele cano ali que não tem obstrução nenhuma, é um cano transparente, onde a água passa pura do jeito que ela passa pelo cano, não tem obstrução nenhuma, não tem impedimento nenhum. Do jeito que entra, sai, e o cano está ali disponível para a passagem da água. Então, nós precisamos ser esses canos, essa tubulação por onde passa a vontade de Deus, por onde ela age, por onde ela faz, por onde ela realiza, sem colocar nenhum obstáculo. E querendo cada vez mais conhecendo cada vez mais, porque quanto mais a gente conhecer, mais as obstruções vão sendo removidas, mais essas resistências vão sendo quebradas. Quanto mais conhecimento, quanto mais aberto ao conhecimento, quanto mais disponíveis a receber as verdades, menos obstrução a gente vai ter na vida, menos resistência, menos apegos às coisas e às realidades. Então, quanto mais de Deus, menos de nós mesmos, quanto mais de céu, menos de terra, quanto mais de Deus, menos de criatura, e assim a nossa vida vai se dando, e Deus vai tendo essa liberdade na nossa vida. Isso que é importante a gente compreender e aderir. E assim Jesus vai podendo perdoar em parte as pessoas, amenizando os castigos, os flagelos, aquilo que ele precisaria fazer através da nossa entrega, da nossa doação, da doação da nossa vida, ele pode ser aplacado, pelo menos né, o que ele que for possível, que é ele que sabe também a intensidade, a quantidade, a forma, o que realmente pode ser ali diminuído das penas e das aflições dele em benefício das pessoas. Então, nós vivemos para Deus e através desse viver para Deus, as pessoas, no geral, e nós, sobretudo, recebemos os efeitos e os benefícios dessa vida em Deus. Amém, Fiat. Estudo 28, Livro do Céu 2, 35, 14 de junho de 1899. Expectação. Jesus quer castigar. Esta manhã, o amadíssimo Jesus não vinha, e em meu íntimo ia pensando, como é que não vem? O que há de novo? Ontem veio frequentemente, e hoje já é tarde e não se faz ver ainda. Que dor! Quanta paciência se necessita com Jesus. Todo o meu interior me parecia que se levantava em armas, porque queriam a Jesus e me faziam uma guerra que me dava penas de morte. Meu Deus, que dor, né, para Luísa. Essa ausência de Jesus é muito forte, né? E ela sente essa dor tão grande, tão grande. A gente vê também aqui a humanidade de Luísa, a vontade, né? De Luísa de ver Jesus. Então, essas dores frequentemente que Luísa sente na ausência de Jesus são dores, né? Como ela diz, que dá
pena de morte. Então, a vontade, como superior a tudo, buscava pôr em paz, com persuadir a meus sentidos, inclinações, desejos, afetos e a todo o resto de aquietar-se, porque Jesus devia vir. Então, vendo o que a Aline falou sobre a vontade, né? Porque até parece, a gente fica em dúvida que vontade é essa, vontade humana ou vontade divina. Mas aqui parece ser, né, a vontade de Luísa. É a vontade de Luísa, né? E ficava tentando aquietar o sentido dela, né? Como calma, calma, se acalmar. Não era a vontade divina acalmando Luísa, né? Mas parece ser aquela vontade, humana de Luísa. Tenha calma. Eu também fiquei com certa dúvida, assim, porque quando a gente fala de vontade humana, a gente diz vontade humana é trevas, né? A vontade humana é trevas. A vontade humana a gente deve extinguir. A vontade humana a gente não deve nem olhar para ela. A vontade humana manda calar a boca, né? Como a gente viu na live. Então, tudo para fechar a vontade humana, acabar com a vontade humana e só reinar a vontade divina. Então, realmente, dá uma certa dúvida, né? E seria aqui a vontade divina, né? Que mandava, né? Mas ela, além não entende assim, né? Que é a vontade humana de Luísa, que tenha, fazia com que ela se acalmasse. Fique calma, né? Tentando controlar os sentidos. E essas inclinações e desejos e afetos que ainda tem dentro dela. E mandava se aquietasse, porque Jesus devia vir. Então, assim, depois de um longo penar, Jesus veio trazendo uma taça na mão, cheia de sangue coagulado, putrefato e pestilente. Ele disse: olha esta taça de sangue, derramaria sobre o mundo. Nossa, então, que taça de sangue fedido ali, petrificado, coagulado, pestilento. Nossa Senhora. Então, é uma coisa assim de dar horror. E ele chegava com essa taça na mão. E queria derramar sobre o mundo, né? Então, enquanto assim dizia, veio a mãe, a Virgem Santíssima, e junto com ela, meu confessor, e pediam a Jesus que não derramasse sobre o mundo, senão que me fizesse beber a mim. O confessor lhe disse: Senhor, de que adianta tê-la como vítima se não quiser derramá-la sobre ela? Então, para tirar esse castigo, né, do mundo, a intenção do confessor era que Luísa bebesse essa taça, porque ela era vítima. Então, vinha o confessor e Nossa Senhora a pedir que não derramasse no mundo, porque o estrago ia ser terrível, o que iria acontecer. Então, eles fazem essa intercessão em prol da humanidade, né? Em prol do, do mundo, né? O que estava acontecendo no mundo. Esse amor imenso, né, que se tem por todas as pessoas, e já que Luísa era uma alma vítima, então ele ia fazer justiça em Luísa. Meu Deus, o que é uma alma vítima, né? O que é uma alma vítima? Nossa. Então, recebe em si, na sua alma, no seu corpo,
todo o sofrer de mundo, né? Todo o sofrer ali pelo amor da humanidade, assim como Jesus, por amor da humanidade, bebeu o cálice, né? Que cálice amargo Jesus bebe para nos salvar. Então aqui ela vê esse cálice terrível, e ela fica, né, nessa expectativa do que vai acontecer. Então, eles dizem, né, o padre, né, ele vem com Nossa Senhora e pediam a Jesus, então pediam, o confessor e também Nossa Senhora, que não derramasse sobre o mundo, senão que me fizesse beber. Amém. O confessor lhe disse: Senhor, de que adianta tê-la como vítima, se não quiser derramar sobre ela? Absolutamente quero que a faça sofrer e perdoe as pessoas. Então o confessor disse: se não quiser derramá-la sobre ela, que adianta tê-la convicta se não quer derramar sobre ela? Absolutamente quero que a faça sofrer e perdoe as pessoas. Então, o confessor termina, né? Nossa Senhora por dizer isso. É melhor que Luísa sofra, né? E com esse sofrimento de vítima de Luísa, Jesus perdoe as pessoas. Então, a mãe chorava, insistia diante de Jesus e do confessor para que não desistisse de rogar até que Jesus não se contentasse em aceitar a mudança. Então, os dois ali, imagina, insistindo diante de Jesus para que não aconteça, para que ele não exerça a sua justiça, né? Que é de castigar. Então, não se contentasse em aceitar a mudança, para que ele não desistisse de rogar, até que Jesus não se contentasse em aceitar a mudança. E Jesus insistia em que queria derramar sobre todo mundo. E parecia que se zangava. Eu me via toda confusa. Então, Luiz ali, diante daquela situação, entre Jesus, o confessor, e Nossa Senhora, enquanto Jesus quer derramar toda essa justiça no mundo, Nossa Senhora e o confessor, pedindo para não fazer, e que fizesse Luísa. Imagina a confusão que Luísa, meu Deus, o que fazer, né? E Jesus ficava zangado. Então, eu me via toda confusa, não sabia dizer nada, porque era tanto horror que se sentia ao ver aquela taça cheia de sangue, tão espantosa, que dava estremecimento em toda a natureza. Que seria o bebê-la? Meu Deus, só em ver, né? Só em ver, Luísa, sente essa amargura, só em ver aquela taça. Imagine beber. Mas eu estava resignada, porque se o Senhor me tivesse dado, tê-la ia aceitado. Quem pode dizer, além disso, os castigos que se continham naquele sangue, se o Senhor a derramara no mundo? Então, Luísa fica, né, nessa situação de ver aquela cena. Ela é vítima e, ao mesmo tempo, aceita, né? Aceita. Jesus, se tu queres, eu quero. Se tu me deres essa taça, eu aceito. É como muitas vezes a gente vê um sofrimento, mas quando a gente passa pelo sofrimento, como é diferente. O ver dá horror, né? O ver dá horror. Mas quando a gente passa,
quando a gente sente na pele todo o sofrimento, é como esse momento, né, que eu estou passando agora com minha filha. Eu passei um momento de depressão muito grande e graças a Deus eu estou me sentindo bem melhor. Assim, é uma diferença muito grande. E agora, minha filha que está passando por essa situação. Então, eu vendo a situação que ela está passando, meu Deus do céu. Então, dá todo apoio, fica perto, insistir com a medicação, porque o ver, só ver o que ela está passando, né? Dá, né? A gente se estremece assim. E quando eu passei pela situação, é uma coisa que só a graça de Deus. É, é uma doença, a gente tem que aceitar. Tá sendo para mim assim, um aprendizado muito grande de falar sobre isso. Eu tenho essa doença, assumir é uma libertação. Porque nem isso eu queria dizer a ninguém, embora todos soubessem assim, mas a gente é uma doença muito escondida. A gente não quer falar, a gente tem vergonha de ter, a gente acha que eu tenho fé em Deus, porque essa doença, isso é uma fraqueza, isso é uma falta de fé. Então tem um monte de coisa envolvida, né, nesses pensamentos. Porém, é aceitar. E agora também a aceitar da minha filha, aceitar. Então, há muito tempo que ela vem fazendo esse tratamento de ansiedade. E a médica agora deu assim, olha, tem mais alguma coisa aqui e a gente precisa tratar. Precisa tratar. Não pode ficar assim de jeito nenhum. Não pode ser omissa, não pode não tomar remédio, fazer só terapia. Não adianta que ela fazia terapia. Então a própria terapeuta disse, não adianta só a terapia. Tem que ter a medicação. Então, a gente vê assim essa resistência que é natural da doença. Resistência de não tomar remédio, resistência de não fazer academia, resistência de achar que vai melhorar, que isso é besteira. Então, são dores, né? Dores que é preciso aceitar e fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus pede, né? Fazer o que tem que ser feito. E dá para ajudar, mais do que assim o que eu passei, eu sei o que é, mas tem aquele susto assim, meu Deus do céu, basta que eu passasse, né? Agora eu vou ter que ver o sofrimento da minha filha, porque a gente, como mãe, diz assim, que eu passe tudo pelos meus filhos. E eu seja essa pessoa, essa mãe que vai fazer o possível para os filhos não sofrerem. Mas é uma sandice, né? Uma loucura a gente não querer que o filho sofra. É uma loucura, porque é o sofrimento, né? É o sofrimento aceito. É luz para a nossa alma. Passo por isso, passei, estou passando, e agora vendo, né? Minha filha nesse estado, e ainda quero, assim, livrar ela disso. Ai, se pudesse eu livrá-la, né? Aqui, livrar, e ter de novo tudo, para que ela ficasse bem. Mas seja feita a vontade de Deus e não a minha, né? Conversando assim com Jesus, meu Jesus, o que é que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que queres? Então, Jesus vai dando as luzes e dizendo aquilo que eu preciso fazer. Ontem também foi uma dor muito grande, porque eu fui para o hospital levar minha netinha, que ela tem alergia, e ela está tomando uma medicação.
essa medicação é uma vacina que tem que ser dada no hospital por conta das reações. Se ela tiver alguma coisa, ela já está no hospital. Um tratamento bem delicado. Então, essa vacina, essa injeção dói tanto. Meu Deus, quando eu via minha netinha de 6 anos, agarrada assim com o pai, chorando, gritando, nossa, me parte o coração. Meu Deus. Então, ali, entregar mesmo, Jesus, Jesus. Fazer esse sofrimento da minha neta, que entrava aí dentro de mim, como se fosse em mim mesma, aquela dor. Mas é ela que está sentindo. Então, Jesus, tudo é teu, né? Eu sofro, mas está dentro da divina vontade. Dentro da divina vontade é um bálsamo. E mesmo que o coração fica assim, aquele alfinete de tanta dor, que diminui tanto assim, e ver como dói, né? Que ela diz, dói muito. Mas em seguida, né? Vai passando e ela vai retornando assim, brincando com a gente. E aquele momento está entregue a Jesus. Então, nesse intervalo assim, enquanto ela brincava, então meu genro começou a me falar sobre a minha filha, de toda a situação que ela está passando. Eu, né, só escutava assim, meu Deus. Esse é o momento de dores, né, dor no corpo, dor na alma. Eu sei o que é isso. E quando ele terminou de falar tudo, como estava difícil para ele, para as crianças, então ela tem muitas vezes ansiedade, ela tem ataque de fúria, e ela não se lembra de tomar o remédio, né? Já tinha ido para o psiquiatra, então está bem difícil. O trabalho dela requer muito dela, muito. Ela fazendo o trabalho em casa, então ela tem, assim, fica o tempo todo no computador e muitas vezes nem almoça. Passa assim, de manhã, toma o café da manhã, começa a trabalhar. A menina que trabalha com ela leva um lanche para ela, uma fruta, água, às vezes ela toma e corre assim no banheiro rapidamente. Mas é um trabalho assim, ela é engenheira, está fazendo um projeto, né, na cidade de Maceió, que está caindo aqueles bairros lá. E ela está junto, né, com a equipe, trabalhando com essa equipe na Braskem. E está fazendo todo esse trabalho, então exige demais, demais, demais. E a gente questiona, será que você tem condições de fazer esse trabalho? Então a gente tem que estar muito junto, consome demais, e depois ela fica assim, com muito cansaço, mas muito cansada. E por falta da alimentação, não está fazendo exercício físico, não está tomando a, a medicação que devia tomar, então tem todo esse cansaço físico. É muito doloroso, né? Então ele também me contando tudo isso, desabafando. E ali eu vi Jesus, o que dizer, né? O que falar ali. Só fazia silêncio e Jesus, o que fazer? Então, eu comecei a contar a minha experiência. Porque eu disse, olha, Léo, se não fosse Mariana, no momento que eu estava na pior fase da minha vida, eu não sei o que teria acontecido. Porque ela que vinha trazer a medicação, ela que me lembrava de se levantar, ela que me levava às vezes. Muitas vezes, aliás, ela me levou na academia a pulso. Eu não ia, não tinha condições. Então, tive que ficar de licença até. O médico me deu licença, eu não tinha condições de trabalhar. Então, será que não é o caso também dela, né, de ter essa licença?
e pedir a Deus, né, as orientações, o que é que a gente pode fazer para ajudá-la, porque dizer, toma um remédio, não vai tomar. Faça isso, não vai fazer. Né? Ela está num momento assim, talvez, de um burnout aí, muito grande, e só sabe trabalhar, só sabe trabalhar, só sabe trabalhar. Ela já teve um problema sério no trabalho, né? E agora, né? Mas esse, eu acho que vem desenvolvendo esse problema, vem desenvolvendo, porque ela teve um desmaio, que ninguém sabe o que foi que houve. Estava trabalhando no escritório, que 2 dias ela trabalha no escritório e 3 dias em casa. Então, há 3 meses atrás, 4 meses atrás, ela teve esse desmaio. E o médico deu 1 semana de licença, que ela não tinha condições. Eu achei muito pouco, mas aí, 1 semana ela ficou em casa, sem receber telefone de ninguém, só descansando. E agora, né, vem este diagnóstico, né? Então, é uma coisa que está aumentando aí, e um problema está entrando em outro. Ela já tem essa tendência, porque a família tem a tendência, e está nesse problema sério. E eu só, né, ao momento que ele estava falando ali, eu entregava mesmo a Jesus, toma Jesus, estou sabendo todas as coisas, mas a gente está pronto a ajudar, ficar sempre perto, estar sempre junto. Então, esse sofrimento, essas dores que a gente sente assim, então, entregar a Jesus e dizer, meu Deus, obrigado, Senhor, né? Obrigado, Senhor, por por essas pedras preciosas, né? Que são essas cruzes que são jogadas no mundo, e eu aceito e recebo com muito amor, com muito carinho, e beijando mesmo, porque és tu, Senhor, és tu que chega, né? E, e mesmo que o corpo, às vezes, quer uma solução, mas a solução é viver a divina vontade. E, como a Aline disse, entregar a situação. Essa situação que eu estou passando, toma, Senhor, tanto da minha netinha, desse tratamento que ela está fazendo, como da minha filha, né? Da família também que está passando esse momento, porque os filhos também sentem. Tem um netinho de 8 anos e a netinha de 6. Então, eles também estão sentindo esse problema, né, da mãe. E é entregar nesse momento assim, que é o abraçar a cruz, o amar, é tudo que me manda entender. E viver na divina vontade. E não estar atenta, como a Helena dizia ontem na live, estar atenta, atenta. O que é que Jesus quer, o que é que ele pede para amar, né? É, como diz, né, em toda a leitura de ontem, são atos de santificação, atos de purificação, atos de caridade, atos de amor, esses atos contínuos, né? Então é isso, é viver dentro da vontade divina e fazer os atos que deverão ser feitos na vontade divina. Então, é aquilo que Deus quer. Se tu quiseres me dar, eu aceito. Se tu quiseres não me dar, também aceito, porque essa resignação é o que Luísa vive. Se ele tivesse me dado, eu teria aceitado. Então ela diz, quem pode dizer além disso, os castigos que se continham naquele sangue, se o Senhor a derramar no mundo, a partir deste dia, parece que está a preparar uma tempestade de granizo que vai causar muitos danos e parece que deve continuar nos próximos dias. Depois Jesus parecia um pouco mais calmo,
tanto que parecia que abraçava o confessor, porque ele tinha rogado naquele modo, mas sem chegar a nenhuma determinação se a deve derramar sobre as pessoas ou não. Meu Deus, é a mãe, né, de Jesus, abraçando o confessor, e fica mais calmo, né? Quando a gente compartilha, né, os nossos sofrimentos. Então, Jesus também, ele fica, né, ele fica comovido, como se fosse assim, aliviado. Mas ele não chegava a nenhuma determinação se a devia derramar sobre as pessoas ou não. Assim terminou, deixando-me uma pequena, indescritível, pelo que poderá acontecer. Deixando-me uma pena indescritível pelo que poderá acontecer. Então, também, aqui, não se sabe o que vai acontecer. Luísa não sabe o que vai acontecer. Mas, né, confia também a gente. A gente não sabe o que vai acontecer. Há um sofrimento. Não sabe o que vai acontecer ao desenrolar de toda essa situação da minha filha. Né? Mas, né, fica na divina vontade. Fica na divina vontade. Sem saber. Às vezes Jesus também não quer que a gente saiba ainda. Apenas confia. Né? Faz o que tem que ser feito. E confia. Amém. Fiat, fiat, fiat.